Qual a sua dificuldade no controle de placa? Vou falar para vocês que saber fazer um bom controle de placa é uma grande oportunidade. Porque se você sabe fazer um bom controle de placa, o paciente vai continuar com você porque você vai ter resultado. Se você não faz um bom controle de placa, talvez as coisas não funcionem tão bem, não deem tanto resultado porque o paciente não contribui. Por que é que a gente insiste em fazer controle de placa? Isso vem da década de 60, nos estudos de lei de gengivite experimental em humanos, onde eles conseguiram colocar uma relação de causa e efeito muito clara sobre a placa bacteriana. Por exemplo, eles conseguiram ter clareza que conforme tem placa bacteriana, a gente vai ter mais placa bacteriana, a gente vai ter problema, a gente vai ter doença, e esse problema, essa doença que a gente acaba tendo, vai criar realmente uma inflamação. E que depois, com o início das medidas de escovação, a higiene vai embora. Quando a gente conseguiu isso, eles chegaram à conclusão de que a gente teve resolução e que a causa era microbiana, e aí começou a era dos evangelistas da placa, onde começou a se falar que tudo é placa bacteriana, e se alguém já ouviu uma coisa assim de que a periodontia é difícil porque tudo depende do paciente. Você já ouviu uma história que tudo depende do paciente e é por isso que o paciente acaba não fazendo mais periodontia? Ou o dentista desiste de fazer periodontia porque não dá muito efeito no controle de placa? O paciente não colabora? É muito ingrato? Então, aí que estão as coisas. Existe uma coisa que a gente faz de errado quando faz controle de placa, que é ensinar o adulto igual criança. É chegar ao paciente e fazer aquilo que eu fazia bem no começo da carreira, que é chegar ao paciente e dizer: agora eu vou te dar instrução de higiene oral. E aí senta para o paciente e desfila técnica de escovação e técnica de fio dental. Sabe qual é o resultado que eu conseguia com isso? Os pacientes odiavam aquilo que eu fazia. Era odiento, eles não gostavam, era muito chato, era muito desagradável. E é por isso que eu não faço mais esse tipo de controle de placa, e se é esse tipo de controle de placa que você está fazendo, é por isso que você não tem resultado. Se você ainda pensa que controle de placa é macromodelo, palestra, controle de placa, não é isso que a gente vai fazer. O que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que você tem que entender é o jeito de se comunicar com o paciente adulto, e o paciente adulto precisa ser comunicado de um jeito diferente. E no periodiária nós trabalhamos com o método da andragogia. Andragogia é conversar com o paciente de uma forma adulta, que ele esteja entendendo mesmo. Como é que é isso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o paciente adulto, ele vai conseguir se comunicar quando ele entender que é um canal aberto de comunicação. Quando ele entender que é uma conversa e não é uma coisa autoritária, onde você vai estar falando na cabeça dele que tem que fazer assim, 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 assado. Quando ele entender que é uma conversa, ele vai ficar com você. É preciso que você tenha uma conversa num tom de respeito, mesmo que você veja aquela boca cheia de placa bacteriana, num tom respeitoso, que ele acabe entendendo que aquilo ali é bom. O paciente vai te ouvir. O paciente vai começar a te respeitar na medida que você respeitar ele. O paciente precisa sentir que ele pode falar o que ele quiser, que você não vai julgar. Em outras palavras, o paciente precisa sentir que ele tem a liberdade de expressão, e quando ele sentir que ele pode dizer que eu não escovo não todos os dias, quando ele sentir que ele pode dizer para você de verdade que ele não passa fio dental todos os dias e você não vai julgar, ele vai se abrir para você e você tem um canal aberto de comunicação para começar o controle de placa. Para você ter esse canal de comunicação, você vai ouvir o paciente empaticamente. Como é que a gente ouve empaticamente? É quando a gente escuta e a gente está com olhos e corações para a gente escutar o paciente. Mas escutar o quê? Atenção às perguntas que você vai falar para o seu paciente poder abrir o seu coração, e você vai dizer isso de uma forma empática. Você vai perguntar para o paciente, por exemplo, me conta como é que é a higiene dos seus dentes.
Me conta como é a higiene dos seus dentes. É totalmente diferente de falar assim: olha, paciente, eu acho que você tem que dar uma caprichadinha na sua higiene. Porque se alguém tá falando que você tem que caprichar, significa que não tá bom. O sentimento que vai chegar para o paciente naquele momento é um sentimento negativo, de que o meu dentista está falando que está ruim. E às vezes o paciente chegou ao consultório com a melhor higiene que ele pôde fazer dentro do entendimento dele, ou às vezes a higiene dele foi muito boa, mas a escova tá péssima, tá velha. Aí o que a gente fala? Capricha. E quando a gente fala capricha, significa que não tá caprichado. E é por isso que isso é uma comunicação agressiva. Diferente, repetindo, da gente dizer: oi, paciente, me conta como é que é. Aí ele conta. E às vezes você vai ouvir do paciente: eu escovo 3 vezes ao dia e passo fio dental 3 vezes ao dia. Horas, nem eu escovo, escovar eu escovo, mas eu não passo fio dental 3 vezes ao dia? Será que algum paciente passa fio dental 3 vezes ao dia? E aí você olha e tá sempre ruim. Quando ele fala isso, ele tá falando coisas para cumprir a expectativa. E você pode saber que o jeito que você tá falando tá sendo um julgamento para ele. E isso não cria essa sensação boa de eu estar indo pro dentista e o dentista é legal, acolhedor e acaba ficando comigo. E aí isso também não funciona. Precisa ter essa sensação de que eu posso falar com o meu dentista. A segunda pergunta que você pode fazer é: deixa eu entender por que tá assim. Deixe-me entender por que está assim. Só que ele tá assim, você não falou que tá ruim ou tá bom. Só comentou: me deixa entender por que tá ruim. Geralmente oriento higienizar a lingual dos dentes. Então, tá orientando higienizar a lingual dos dentes, mas isso é meio impositivo. E na andragogia, ao invés da gente orientar a higiene da lingual, a gente pode dizer para o paciente que a gente evidencia a placa e a gente mostra. Se a gente mostra, eu não estou mandando, eu não estou julgando, eu não estou falando, são fatos. Na andragogia, no jeito da gente comunicar com os adultos, a gente tem um jeito de comunicar que pode ser o jeito que a gente está impondo: tem que caprichar, tem que limpar melhor, não tá bom, vamos ver se da outra vez fica melhor. Sempre impositivo. E o lado estimulador é a gente mostrar fatos. Qual é o fato? Tira uma foto, evidencia a placa bacteriana, tira uma foto e mostra para o paciente. Quando a gente mostra para o paciente, ele vai olhar e vai entender assim: realmente acho que aqui precisa estar melhor, né? Quando você fez isso, imediatamente você criou uma conexão com o seu paciente e criou uma interação. Ou seja, você não fez um atendimento, uma orientação impositiva, mas mostrou e o paciente viu. Outra coisa sensacional é a gente fornecer evidenciador de placa para o paciente, e eu gosto de fornecer ou em pastilha ou líquido para o próprio paciente passar, e dessa forma ele vai passando e a gente consegue ver para o paciente como é que ele vai fazer isso, e isso vai ficando, ele mesmo consegue se autoavaliar. Quando a gente faz todo tipo de uma conduta autoavaliadora, ele vai ver que ele acabou fazendo aquilo. Então, como ele acabou ele mesmo limpando, ele mesmo vendo onde tá bom, tá ruim, isso não é julgamento. Outra pergunta que você pode colocar para o paciente é: você considera suficiente a sua higiene bucal? Você acha que tá bom assim? Você acha que é o suficiente? E isso acaba trazendo o paciente mais para perto para a gente conseguir entender. E aí, quando você pergunta para o paciente se está boa a sua higiene, você coloca o ponto de dúvida dele para ele pensar assim: será que está boa a higiene? E aí e se você abrir essa postura de não julgamento, ele pode dizer: talvez possa estar melhor. Então me conta como é que tá. Interação, não julgamento. Deixa eu entender. Eu quero saber como é que você tá. Isso é empatia. Me conta como é que é a sua vida. Aí, às vezes, o paciente vai abrir o coração, como já abriu pra mim, e já, às vezes, falou assim: olha, doutor, é o seguinte, eu tenho 4 filhos, tá? Eu tenho um mais velho, eu tenho um mais novo, mas eu queria tanto uma menina, queria ter mais um, e fiquei grávida de gêmeos, e os gêmeos são meninos. Ou seja, eu tenho 4 moleques na minha casa que me enlouquece. Doutora, se você acha que eu tenho tempo de escovar o fio dental, eu não tenho.
Pronto, ela abriu seu coração. Isso é um desabafo. Nesse desabafo, o seu papel, antes de ficar dizendo que o controle de placa está ruim, é você dar soluções de higiene bucal para o paciente. Aí você se conecta com ele. Por exemplo, o paciente também, outra vez, ele apareceu com muita placa, muita mancha branca, e eu quis saber como é que estava. Mas me conta, por que o moço bonito assim tem tanta placa e tanta mancha branca? E ele parou e pensou, tá? Porque para ele não fazia tanto sentido, que ele não achava que estava ruim ou bom. E ele pensou, será que é porque eu tomo uma Coca-Cola toda tarde com meu avô? E aí, ele também colocou na dúvida, porque ele também não sabia. E ao invés de entrar no julgamento, que tá ruim, que tá sujo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente coloca ele para conversar, ele para interagir. Tudo isso para dizer que, para o adulto, você só vai conseguir sucesso no controle de placa se você tiver essas habilidades e essas técnicas de comunicação que eu estou dizendo. Não adianta a gente conseguir impor, não adianta a gente querer impor, não adianta querer falar para o paciente, isso não vai dar resultado. Se em algum momento você já tentou fazer isso, que foi isso que eu aprendi a fazer, que é começar da instrução de higiene, mandar passar o fio dental, técnica de escovação, isso não funciona. Isso você pode fazer nas redes sociais. E quer saber? E olha lá que talvez o paciente não vai querer ouvir, porque talvez o paciente esteja querendo uma solução, ele não quer aprender higiene. Então você vai ser o dentista da solução. Como é que você vai ser o dentista da solução? Você vai ser um dentista que vai chegar e dizer, olha, existe um aparelhinho que higieniza no meio dos dentes. Que aparelhinho que é esse? O irrigador. O irrigador é aquele aparelhinho que liga e ele acaba limpando tudo. E a outra coisa que você pode fazer dentro dos princípios de andragogia, que é o aprendizado de adulto, é você pedir a participação dele. Explica para ele o que você tem que explicar desse jeito, dentro de perguntas, e depois dessa explicação, você pergunta para ele assim, agora me conta o que você achou e como é que você vai fazer, o que você entendeu. Aí pede para o paciente contar o que ele entendeu. Quando você pede para o paciente contar o que ele entendeu, já fica bem interessante, porque você vai ouvir o que ele entendeu. E pode ser que ele não tenha entendido nada. E, às vezes, você precisa contar todas essas coisas de controle de placa num formato de histórias para com o paciente. São as histórias que colam na cabeça, as coisas que você vai estar falando, e dentro dessas histórias que colam na cabeça, dentro dessas coisas, e aí, quando você consegue contar para o paciente essas histórias que colam na cabeça, ele consegue entender que, faz sentido, eu estou entendendo, e ele vai começar, por ele mesmo, pensar em higienizar. Se você pensa ainda que o paciente vai colaborar com a higiene só porque você ensinou, me conta quem é mais antigo de guerra e já ensinou e já teve paciente que não fez. Não é isso que funciona. Só vai funcionar quando você trouxer para o paciente uma implicação. Então, uma outra característica do aprendizado em adulto é que o adulto aprende através de uma aplicação prática, de uma necessidade imediata. Aí ele aprende. Por isso, quando você vem dando uma instrução de higiene, ele não aprende. Ele precisa aprender a partir de uma necessidade. Por exemplo, se você chegou e mostrou a necessidade, qual é a necessidade do paciente? Ele está precisando de higiene para quê? Por que ele precisa higienizar melhor? Ele está entendendo? Para não ter cárie. Não sei se para não ter cárie é um problema para o paciente, sabia? Então para não ter sangramento. E daí que eu vou ter sangramento? Pode ter perder o dente. Não perdi nenhum. Qual é o problema do paciente? O problema do paciente adulto é um problema quando ele perde uma coisa importante. Por exemplo, então, quando o paciente tem preocupações relacionadas com o preço do tratamento, você vai dizer, se der uma cárie vai ficar caro. Pegou na dor dele, que é o bolso. Mas e o paciente do serviço público, professor, e daí? Qual é o calo dele? Qual é a dor dele? Perder todos os dentes? Ter que vir pro dentista? Ele tem medo de dentista e talvez ele não queira vir pro dentista? Aí você vai colocar isso. Qual é o motivo? Mau hálito. O paciente vai ficar com mau hálito. Se ficar assim, quer ficar com bom hálito? Esse é um sonho que você está colocando para ele.
Às vezes, aquilo que a gente acha importante, que é não ter cárie e não ter doença periodontal, não é importante para o paciente. Então, trata de falar para o paciente, lembra, o paciente adulto, ele aprende pela aplicação prática. Qual que é a necessidade mais urgente do adulto? Dor no bolso, medo de dentista, medo de halitose, medo de perder o dente. Nem sempre cárie é o problema. Vamos pensar em pacientes que estão em casa e tem um cuidador cuidando e o cuidador tem que escovar os dentes da pessoa. Eu imagino o quanto isso seja difícil, penoso. Gente, a gente tem preguiça de escovar o nosso próprio dente, né? Aí a gente tem que pedir para alguém cuidar do idoso, escovar o dente da avó, escovar o dente do vô, escovar o dente do idoso acamado. Gente, é difícil. Aí vai escovar? Não vai escovar. Por quê? Porque, olha, tem que fazer comida, tem que dar medicação, tem que dar banho, tem que trocar a fralda, tem que levar para tomar um ar. É muita coisa para fazer. Aí agora quer que escova os dentes? Por favor. Então, para o cuidador, e atenção dentistas, isso vai aumentar porque as pessoas estão vivendo mais. Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai falar para o cuidador? Vai mandar escovar o dente porque vai ter cárie? Qual o significado? Vai escovar o dente para não ter sangramento gengival? Qual é o problema? Aí você conta a seguinte história. Tem um paciente fulano de tal que ele estava lá e depois teve uma cárie tão grande, e aí a pessoa morreu de dor, aí teve que levar para o hospital, sedar, fazer internamento, e aí o dentista tem que chegar, intervir e tirar um monte de dente caído. Ou tá com 80 anos e tirou o siso, porque o siso tava lá, cariou, o paciente morreu de dor. Já pensou o internamento hospitalar no idoso, extração de siso no idoso? É muito, hein? Ou já pensou se o seu paciente perder dente? Aí se perder dente é o seguinte, aí vai ter que, não consegue comer, fica doente, ou vai ter que fazer só sopinha, e o paciente tá bem, daqui a pouco, daí você vai ter que levar no dentista para fazer uma prótese, para fazer o dente. Você vai orientar a importância da saúde bucal dentro da necessidade do paciente. Outra coisa que a gente tem que estimular o consumo ou a compra de produtos de higiene bucal. É muito legal a gente contar isso, sabe por quê? Geralmente, quem cuida idoso e tem alguma condição, eles sabem que cuidar da saúde é importante e eles sabem o que dá trabalho. Como dá trabalho, você vai vender a ideia do contrário. Qual é o contrário? Vou poupar o seu trabalho. Olha, hoje à tarde apareceu uma paciente que ela falou que a mãe faleceu, teve 5 anos acamada com Alzheimer. Mas por que Alzheimer ficou acamada? Porque ela teve um microderrame, ela também não conseguia caminhar. E ela falou assim que teve um grande sofrimento nesse período. E nesse grande sofrimento ela teve periodontite padrão incisivo molar. E eu perguntei se isso coincidiu com um período de estresse. Sim, coincidiu, porque foi o período do diagnóstico. Por quê? Para dizer que esta minha paciente, tamanho estresse de ter que cuidar de um paciente acamado, ela desenvolveu doença periodontal. Por quê? Porque quebrou o equilíbrio da imunidade. Mas também para dizer o quanto é trabalhoso cuidar de um idoso. E a ponto dela dizer assim, que era perigoso ela adoecer, porque tem que fazer comida, que tem que trocar, que tem que cuidar, que tem que tudo isso. Fala isso pro cuidador e fala assim: olha, cuidador, eu tenho uma ideia para você. Existem produtos que vão diminuir o seu trabalho. Vai diminuir o trabalho. Escova elétrica que roda. Oral-B. Número 2, escova que treme, escovas sônicas. Gosto muito da escova sônica da Oraljet, vou fazer uma live com a Oraljet. Tem a escova sônica da Gun, tem a escova sônica da Philips. Aí no meio dos dentes existe irrigador. O irrigador, o Waterpik de mão, ele é blindado.
ele é semi-prova d'água. Claro, não pode cair dentro de uma piscina profunda, mas ela aguenta o chuveiro. E exatamente o compartimento de pilhas é blindado, ele tem uma borrachinha vedada para não cair. Chegar pro cuidador de idoso e falar assim: cuidador de idoso, sabe quando tá lá no chuveiro? Então vai lá, pega essa maquininha que joga água, limpa no meio do dente. Ai, mas é muito trabalho. Trabalho você vai ter se esse idoso tiver cárie, você tiver que levar e cuidar. E o envolvimento sistêmico vai engolir bactéria. Tem risco de ter endocardite, porque a bactéria que passa o sangue que passa no dente passa no corpo também. E que a gente tem indícios que a gente tem entupimento de artéria por conta disso. Outra coisa que está sendo muitíssimo falado é sobre o papel da inflamação. E a inflamação, ela é sistêmica. Se você tem inflamação gengival, essas citocinas inflamatórias, elas estão no corpo inteiro. O que mais é inflamatório? Gente, placa de ateroma que entope as artérias. Se for no coração, é infarto do miocárdio. Se for no cérebro, é AVC. E isso é causado por uma coisa chamada alteração endotelial. O endotélio fica diferente e nesse que ele fica diferente, ele fica predisposto a grudar um monte de estruturas ali e que fazem a placa de ateroma, que vai fazer o entupimento das artérias por conta das citocinas inflamatórias. Doença cardiovascular é doença inflamatória. E tem a ver a inflamação da gengiva no corpo? Tem, porque a gente pode ter isso. O paciente que tem uma vida, uma imunidade ruim ou uma mastigação ruim, ele vai engolir aquilo inteiro não vai digerir direito, porque estômago não tem dente, intestino não tem dente. Como ele chega mal digerido, ele chega no intestino e começa a fazer a fermentação por bactérias ruins. Isso causa uma disbiose intestinal. A disbiose intestinal interfere na imunidade. Esta interferência na imunidade quebra a capacidade do corpo conseguir fazer uma defesa eficiente. A ponto de, isso é dado que eu trouxe lá da Colômbia, do IAP, a ponto de dizer que as pessoas que têm inflamação gengival, talvez elas sejam hiperinflamatórias, hiperresponsivas. E nesta hiperresponsividade gengival ou inflamatória, isso está todo problema. A ponto de também estarem relacionando, isso foi uma palestra muito estruturada cientificamente, mostrando que quando a pessoa tem citocinas inflamatórias, essas citocinas inflamatórias, elas também podem estar relacionadas com o mal de Alzheimer ou com o aumento da velocidade da degeneração cerebral. Por quê? Porque aumenta a quantidade de citocina inflamatória e a inflamação sistêmica, ela também acaba causando danos cerebrais. Em algum momento vou fazer uma live bem científica com esses dados científicos todos. Então tem que cuidar. A gente tem que ser capaz de comunicar com o paciente a importância do controle de placa. Quando eu era recém-formada, tinha mestrado, tinha especialização, e eu falei assim, eu vou ser a melhor dentista do mundo, eu vou fazer certinho aqui. Aí fazia certinho, dava aquela instrução de higiene, e eu não tinha resultado, ficava frustradíssima. Não sei se alguém já viveu isso também. Porque eu entendi que não basta ficar vomitando a informação na cabeça do paciente. A gente tem que se comunicar do jeito certo. Como é que a gente se comunica? Revisando o que a gente vai estar falando. No começo da live eu falei das perguntas que você vai estar falando para o paciente. Revisando que você tem que ter um espaço aberto de empatia. Nessa empatia você sentir o que o paciente pode estar sentindo, você está aberto e abrir para o paciente poder dizer e você não vai julgar. O que é julgar? Nossa, que boca horrorosa! O que é julgar? Isso aqui não vai ficar bom não. Só de você pensar, o seu paciente vai estar fazendo uma leitura facial do seu pensamento. Sem julgamento é você olhar aquela boca horrorosa e ter um entendimento de que bom que chegou até mim, eu vou melhorar esse seu paciente. Eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar, eu vou te orientar, eu não vou julgar, eu não sei o que acontece na sua vida, mas eu quero saber. Me conta o que acontece na sua vida, me conta como é que é o seu controle de placa, me conta como é que você escova no meio dos dentes, que eu vou te ajudar. E eu vou te ajudar, você vai ser o dentista que vai trazer a consultoria. Revisando mais um dos pontos que eu falei, o adulto, ele aprende dentro daquilo que tem uma aplicabilidade imediata. Qual é a aplicabilidade imediata? Não vai ter cárie? Não, você não tá nem aí com cárie.
ele está aí, o paciente adulto, vai custar caro, vai ter que levar o paciente no hospital, vai doer, vai sofrer, vai gastar tempo. Esse é o problema dele. A gente pensa na cárie e na doença periodontal, mas não é só isso. A gente tem que pensar que tem outras coisas também. Outros pontos da andragogia, que é a educação de adultos, tá? É a divisão de responsabilidades. Divisão de responsabilidades é uma coisa legal. No começo, quando eu comecei na periodontia, eu ficava dando orientação de higiene para todo mundo. Divisão de responsabilidades é contar a história da etiopatogenia da doença periodontal. E se você não sabe, no meu próximo evento eu vou contar, fica atento, né? Que tem lá no link da bio. E aí eu conto a história da etiopatogenia da doença periodontal e nós vamos dizer assim: paciente, eu tô aqui para te ajudar. Olha que poderoso você dizer: paciente, eu estou aqui para te ajudar. Paciente, eu tô do seu lado. Paciente, eu vou te ajudar. Eu estou do seu lado e a gente vai dividir as responsabilidades. Tem uma parte que você faz e tem uma parte que eu faço. E assim, o que eu quero é que a gente consiga estar isso em saúde. Até estar em saúde. O paciente quer saúde? Não sei se ele quer saúde, porque às vezes ele não quer. Então, o que é que ele quer? Descobre isso. O que ele quer? Ele quer saúde? Não sei se ele quer saúde. Capta na história que ele está falando o que ele quer. Às vezes ele quer não gastar. Paciente, eu vou fazer com que o seu tratamento não fique tão caro. Caro é perder dente. Caro é ter que fazer exo, enxerto, implante. Realmente, caro é você perder o dente e ficar sem o dente porque você não tem dinheiro para fazer exo, enxerto, implante. Caro é virar endo, coroa, aumento de coroa clínica, pino. Se tiver isso, não tem problema. Eu tô aqui para te ajudar, eu vou te ajudar. Às vezes o paciente tem medo e isso você capta. Nossa, doutor, eu morro de medo de dentista. Ou o paciente vem suando, molha a camisa, tem medo. E aí o que você vai fazer? Uma profilaxia apaixonante que não vai doer, não vai dar medo e o paciente vai gostar. Divisão de responsabilidade funciona muito bem. Você vai fazer uma parte, eu vou fazer uma parte. E paciente, se você não fizer a sua parte, não tem problema, eu aumento a minha parte. Por exemplo, quando alguém conta pra mim: professor, eu não sei o que eu faço, o paciente não limpa no meio dos dentes de jeito nenhum, não faz higiene interdental de jeito nenhum. Não tem problema, paciente. Eu estou super comprometida com a saúde sua. Eu estudei para te deixar em saúde. Então, como eu estudei para te deixar em saúde, vou te deixar em saúde. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a frequência da manutenção. Por quê? Porque eu quero que você não tenha, e falo o problema dele. Que não é cárie e doença periodontal o problema dele. O problema dele é medo, o problema é vai dar trabalho, o problema é que vai gastar tempo. É o maior problema dele. Lembrando que a andragogia está relacionada com a necessidade do paciente adulto. Qual que é a necessidade dele? Poupar tempo? Então, eu vou ser a dentista que vou poupar o seu tempo. Qual que é a necessidade do paciente adulto? Poupar dinheiro? Eu sou dentista, vou poupar dinheiro. Qual que é a necessidade do paciente? Poupar dor? Eu vou ser dentista que faço tudo confortável. Você, dentista, vai falar aquilo que ele precisa. O que é isso? É técnica de venda adaptada para a saúde. Ensino você a vender, porque eu ensino você a ser um dentista valorizado. O que é o dentista valorizado? Fatura 10 mil a mais por mês, sempre o paciente volta, sempre você tem tempo livre, porque eu ensino como você vai fazer uma coisa que te valoriza. E o controle de placa te valoriza? Valoriza. Por quê? Você vai ter que pontuar o avanço que ele teve. Por exemplo, olha como a sua higiene está boa. Olha como melhorou o seu controle de placa, paciente. Melhorou o controle de placa, acabou ficando bom, não tem mais doença. Uau! Maravilhoso, paciente. Maravilhoso, sensacional. Olha, lembra que antes você vinha e ficava tudo vermelho de placa e agora não tá? Parabéns, paciente. Lembra, paciente, que toda vez que vinha tinha um monte de cálculo e agora tem menos? Parabéns, paciente. Reforço positivo, tudo de bom. E faça o paciente entender realmente, antes de vir aqui no seu consultório, eu ia para o dentista e sempre tinha algum problema, tinha placa, tinha cálculo, tinha algum problema e agora não tem mais. Então, divide a responsabilidade, mas celebra o resultado. Qual é o nosso problema da odontologia? A gente acaba ficando muito focado só no procedimento e como foca muito no procedimento, a gente acaba não conseguindo focar esses aspectos interpessoais, de falar para o paciente a importância dele cuidar, a importância, o resultado que ele está tendo com tudo isso que está fazendo. Isso está mudando toda a história. E eu vou dizer que existe uma técnica
que é vinda da técnica da comunicação não violenta. E nessa técnica, presta atenção que eu vou falar para vocês. A gente tem 4 passos. Nesses 4 passos, a gente começa. 1, a observação. Nessa observação, você vai parar e ver o que é que está acontecendo. E para e investiga. Olha na boca, conversa com o paciente, liga o radar, o que está acontecendo, qual que é o problema, sem julgar. Às vezes, o que está acontecendo? Nosso controle de placa ruim, o que está acontecendo? Mas não julga, porque pode ter outra coisa acontecendo. E você vai ouvir do paciente, ou vai instigar do paciente, qual é o sentimento que está por trás disso. Porque, às vezes, o paciente tem vergonha. O paciente tem vergonha, ou porque sabe que está com a boca ruim, ou porque faz muito tempo que realmente ele largou, ou não conseguiu voltar para o consultório, porque ele não priorizou, ou porque ele teve algum problema familiar, ou porque ele teve algum problema de saúde, alguma coisa. Qual é o sentimento? Às vezes o paciente tem um sentimento de medo, muito medo. Nossa, odeio ir para o dentista, nossa, só de pensar que eu preciso fazer aquela coisa horrorosa, medo, 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 medo. A gente vai já entender. Então tem um contexto de higiene bucal ruim, placa cálculo, sentimento de medo, empatia, por que está acontecendo isso? E você vai transformar toda essa conversa para ser o dentista dos sonhos do paciente e trazer respostas. Identifica qual a necessidade do paciente. A necessidade é a raspagem. Não! A necessidade é de um dentista que faça uma profilaxia confortável, que não seja dolorosa nem sofredora, quando o paciente tem um sentimento de medo e esse sentimento de medo está por trás de todo o controle de placa ruim. Ele tem a necessidade de um dentista acolhedor que acolha todos os sentimentos para conseguir fazer uma orientação adequada. Isso é legal para o paciente. E isso vai trazer resultados para o paciente. E a partir disso, a gente vai fazer um pedido, a gente vai oferecer um pedido dentro de uma linguagem positiva. Por exemplo, e aí, paciente, nós podemos fazer um controle de placa? Posso contar com a sua ajuda? Ou o que você sente em relação a tudo isso? Dá para fazer? Observou tudo isso, ofereceu, teve empatia, sentiu o que ele queria. Mas professora, peraí, não ficou claro qual é a técnica de escovação que você usa? Não ensino mais técnica de escovação para adultos. Por quê? Porque eu entendi que isso não faz diferença para o adulto, isso é um momento enfadonho, ele tem a sensação de perda de tempo, eu uso evidenciador de placa e uma orientação para ele escovar até ficar branquinho. Pronto, acabou. E acabo de explicar para o paciente que ele tem que limpar, deixar tudo de bom, tudo limpinho para ele ficar bom. Aconteceu de evidenciar um paciente e ela nunca mais apareceu. Olha, se evidenciou, o que você tem que saber é, conseguiu tirar tudo? Conseguiu deixar limpinho? Ou, às vezes, a evidenciação de placa, ela veio com uma carga de sentimentos negativos assim, olha como tá sujo, olha que horror, e o paciente ficou envergonhado. Por isso, o sentimento é importante. Quando a gente tem uma comunicação que a gente faça com que o paciente fique constrangido, porque ele entendeu que tá sujo demais, é uma comunicação ruim, negativa, violenta. Cuidado com isso. Quando a gente sentiu que o paciente ficou envergonhado e ele tem que se justificar, ou ele se sentiu culpado, que eu tenho essa doença porque eu não escovo bem, e ele vem dizendo, doutora, é porque eu não gosto de passar o fio dental, este sentimento negativo, de culpa, de sujo, que eu não tenho vergonha na cara mesmo, que eu tenho preguiça mesmo, é toda uma carga de coisa ruim. Se você pisa nisso, o paciente não vem mais. É para ser sempre positivo. Eu vou te ajudar, eu vou ser o dentista que vou deixar limpo para facilitar a sua vida. Eu sei que a sua vida é corrida, eu quero deixar isso bom, eu vou ganhar tempo na sua vida, eu vou te dar tranquilidade. Você está vendendo profilaxia? Não, eu vendo tranquilidade. Pode vir aqui e fica tranquilo que eu vou cuidar dos seus dentes.
Você não precisa ficar preocupado. Olha, eu vou passar uma tinta no seu dente, nessa tinta vai ficar tão bom, tão bonito. Eu enxergo onde eu preciso fazer a profilaxia e eu quero fazer a melhor profilaxia que você já fez na sua vida. Por quê? Porque eu quero manter isso em saúde. Por quê? Porque eu quero que fique fácil de você escovar em casa. Por quê? Nós estamos dividindo a responsabilidade. Eu faço a minha parte da profilaxia apaixonante e você vai fazer a sua parte de higiene bucal. E aí, quer? Tá afim? Tá afim de ter saúde bucal? Tá afim de estar dentro da minha filosofia, de ter saúde bucal, de não ter mais problemas bucais, de manter em longo prazo os resultados do seu tratamento restaurador? É mais ou menos isso, né? Então, às vezes é vergonha, às vezes... E aí, assim, ó, o que é que aconteceu se o paciente não voltou? Então, vamos voltar aos passos da comunicação não violenta, né? Observação. Depois da observação, a gente vê o sentimento que está envolvido nisso. E nós, da odontologia, nós não aprendemos em lugar nenhum observar e fazer a leitura do sentimento que está com o paciente. Às vezes, a gente constrange ele. Às vezes, a gente envergonha ele. E no peridiária, é para a gente fazer um procedimento assim super vibe para cima, super legal, super agradável, tudo bom, tudo de bom. E aí, a gente vai estar conversando com o paciente para que ele consiga fazer um bom controle de placa dentro de uma vibe positiva e vou listar aqui os sentimentos bons que ele vai colocar com empatia, sem julgamento, trazendo fatos. Qual que é o fato? Doença cárie, doença periodontal, evidenciação de placa, e a gente vai dividir a responsabilidade e não colocar culpa. A gente vai estar dizendo para o paciente que a gente está aqui para ajudar, que a gente vai ser o melhor dentista do mundo. Isso que vai ser bom. Eu sou muito prática, como diz a Fabiola Grip, sou muito prática. Traduzo a ciência para que a gente consiga aplicar isso dentro da vida diária e traz muita alegria eu poder estar aqui para vocês. Eu passei uma temporada da minha vida sendo professora universitária, passei uma temporada sendo dentista em tempo integral, passei por todos os problemas que vocês passam como dentista e agora com alegria por eu conseguir ter contornado todas essas coisas, eu traduzo ciência para que a gente consiga ter essa aplicação clínica. Eu traduzo literatura de vendas dentro de vender ideias para com o paciente, dentro daquilo que a gente conversa para que o paciente consiga entender e para a gente consiga ter esse paciente retornando sempre, porque é isso que é um dentista de sucesso. E, por fim, lembrando que o dentista valorizado é aquele que fatura 10 mil a mais por mês só de pério. Possível, fatura R$500 de profilaxia por dia, que ao final de 20 dias de trabalho, você tem 10 mil a mais só de pério, só de paciente recorrente, só de paciente de manutenção preventiva. É o paciente que os pacientes voltam sempre com todas as orientações que eu falo e o paciente que tem tempo livre, porque ele é valorizado, faz uma consulta sensacional, maravilhosa, os seus pacientes valorizam e voltam. É isso que eu acredito. Se o dentista consegue fazer uma pério básica de todos os dias valorizada, ele vai querer sempre fazer mais. Se a gente consegue fazer uma odontologia de todos os dias que cause desejo para o seu paciente vai desejar sempre voltar. E se ele deseja voltar mais, sempre vai ser bom, sempre vai ser do bem e a gente vai ter agenda cheia. Compartilhem, comentem, dê um joinha, curtam, que esse é o melhor pagamento para mim, tá bom? Gente, até mais!